falar sobre a Terra é plana, redonda, se ela tem circunferência, se o Sol gira em torno da Terra ou a Terra em torno do Sol. Na Bíblia, eu não quero saber das teorias, ou até mesmo teorias de alguma forma investigadas e um pouco comprovadas, teorias científicas, e muito menos da teoria da conspiração. O curioso é que a Bíblia, ela fala de ambas, da possibilidade da Terra ser redonda, bem como a entender que ela seria plana. Mas só que, vejam bem, a Terra sendo redonda está muito mais claro no texto do que plana, porque para você entender que a Terra seria plana na Bíblia, com alguma relação bíblica, é necessário você ir para o método dedutivo, diferente do que está registrado em Isaías, que já já a gente vai ver, que fica explícito que ela seja redonda. Bom, vamos começar pela possibilidade da Terra ser plana. Vamos lá. Gênesis 1, capítulo 1, versículo do 6 ao 7. E disse Deus: há um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Fez Deus o firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. E chamou Deus, versículo 8, ao firmamento céu, e houve tarde e manhã. Então houveram tarde e manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca de terra e o ajuntamento das águas de mar. E viu Deus que isso era bom. Agora a gente dá uma pulada e vai para o versículo 13. E houve tarde e manhã o terceiro dia, e disse Deus: haja luminares no firmamento do céu. Versículo 14. Para fazer separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Lemos do versículo 13, do capítulo 1 até o 18. Então, aqui, os terraplanistas dizem que há evidências que a Terra seja plana. Por quê? Fala de água abaixo e água acima dos céus. Precisamente no que está no versículo 7. E fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. Quer dizer, o firmamento é o céu, porque no versículo 8 vai dizer: Deus chamou o firmamento céu. Ou em outras traduções seria expansão, e que muitos inclusive utilizam esse termo para refutar os terraplanistas. Mas vamos seguindo nessa tradução que diz que é firmamento. Então quer dizer que tinha água abaixo do céu e acima do céu, onde possivelmente estaria Deus, porque Paulo vai falar que ele chegou até o terceiro céu. E também nós temos referências lá em Efésios 6, 10 em diante, 11, 12, e fala sobre as potestades dos ares, que seria um céu abaixo do céu de Deus, onde estaria Deus, o paraíso, onde os espíritos imundos viveriam. E abaixo, o primeiro céu, esse que é visível para nós. Então, assim sendo, os terraplanistas dizem, portanto, que a Terra é plana. Colocando o parâmetro do céu, temos água acima do céu, abaixo do céu. Tudo é água. Então, se você olha para o mar e vê o reflexo no céu,
azul, assim sendo que em cima é água. Se você olhar numa linha do horizonte, você percebe que é tudo plano. São algumas argumentações que os terraplanistas dizem. Também que muitos que filmaram lá de cima, onde está o planeta Terra, que dá para ver que existe um certo plano, que exatamente os astros andam certinho, enfim. Com relação a essa máxima de dizer que, e muito o povo antigo pensava assim, que se você olha para o mar, vê o céu azul, e depende do céu, isso não tem nada a ver, isso depende do dia. Se o dia estiver nublado, o mar fica com a cara feia. Se o dia estiver com sol, o mar fica bonito do colorido do céu. Então, o mar, ele não é azul, a coloração dele é branca como de uma água, às vezes pode estar bastante suja, ter uma outra coloração. Então, independe, é da questão dos próprios fenômenos. A alegação, como eu disse, eu não ia ficar muito nessa questão de argumentações dos terraplanistas fora da Bíblia. Então, a grande questão que nós lemos aqui dos terraplanistas é que existe água abaixo do céu e em cima do céu, então, tem a terra plana. Agora, só que a gente tem que analisar alguns detalhes que, e mesmo em Gênesis, e eu não estou aqui para defender nenhuma teoria, nem ser terraplanista ou terra redonda. Então, para os terraplanistas, seria você ter um prato que tem uma comida e por cima existe, quando o prato de comida é lacrado, e tem aquele papel de alumínio por cima, a abóbada do planeta. Só que, se a gente for analisar, inclusive, porque se sabe que existem 3 estados da água: líquido, gasoso e sólido. Quando a gente olha para o mar, aquele ali é o estado da água líquido. O gasoso é o vapor. E o sólido, nós temos o gelo. Exemplos. E as nuvens que a gente olha, é água ali. Só que no estado que gasoso. Tudo por quê? Abaixo da terra existe água. Quando um dia muito quente, essa água com o sol quente fica evaporando a água. A água fica se tornando um estado gasoso. Tanto é que ela vai para onde? Ela vai para cima. E aí vem as nuvens. Você já percebeu que quando o dia está muito quente sempre dá uma trovada, principalmente no verão? É porque o sol está escaldante, pega nessa água debaixo da terra, sobe para cima aquelas nuvens fortes, aqueles relâmpagos, aquelas trovadas, tudo, é o estado gasoso da água. Então, o que está se referindo aqui nesse texto não é ter água num estado líquido lá em cima no céu. Impressão de terra plana mesmo. Existe água aqui, existe água lá, existe a parte seca, a terra ali. Mas não, aqui quando está falando de firmamento, que a água estava no céu, é nesse céu visível e é o estado gasoso dessa própria água que vai para cima. Aí você diz, mas espera lá, essa tua teoria, isso que você está falando está errado, por quê? Até no momento da época de Noé, não chovia na terra. Se não chovia na terra, não poderia existir esse estado gasoso, as águas estariam no céu. Pois é, mas a mesma coisa que você fala, eu digo, bom, se é que existia água do céu, em cima do céu, ou nesse céu onde estaria Deus, ou nesse céu onde estaria outros seres, por que essa água também não desceu rápido? O que ocorreu, possivelmente? O solo recebendo calor há muito tempo, anos e anos, essa água começou, que estava debaixo da terra, a evaporar e criar nuvens, e mais nuvens, e nuvens mais carregadas, ao ponto de chover torrencialmente. Isso até chamado, quem estuda, fazendo até geografia também, seria
o aquecimento do globo terrestre, ou da Terra. A Terra, dizem cientistas, que no início era muito quente. Cada vez mais ela fica até quente, né? Existe esse vapor, tanto é que nos vulcões, abaixo da Terra, tem essa expressão dela ser bastante quente. E tem águas também debaixo da Terra. Aí com o sol quente, misturando uma coisa com a outra, enfim, é processo químico, físico, eu não teria muita sabedoria para estar aqui explicando. Um físico saberia explicar muito bem isso. Então subiu e somou aquelas águas e choveu daquela maneira forte. Tá? Então, como eu disse, a Bíblia aqui não está falando de terra plana, coisíssima nenhuma. Os terraplanistas dizem que esse versículo ali em Gênesis daria embasamento para a terra plana. Não dá. Inclusive, nem o nome terra plana está aqui. E com relação exatamente a ter águas no céu, acima do céu, seria no outro estado de água. Pode existir águas no céu onde Deus mora? Pode. Porque em Apocalipse fala dos rios, o rio da água da vida. Não fala? Não fala da árvore da vida? Pode ter, onde Deus existe. Não posso dizer que não. Agora, querer dizer que exatamente a Terra é plana, porque, enfim, existe água no céu, porque seria tudo retinho, não é bem assim. O planeta em que nós vivemos, ele possui 75% de água, o restante de terra. Então, se a gente for fazer uma referência nesse sentido, é óbvio que olhando, se a gente pudesse olhar fora da galáxia, fora desse planeta, de fora vai só água, em cima e embaixo. Isso é claro. Nós estamos falando aqui em Gênesis, que Moisés relatou isso aqui, 1500 anos antes de Cristo. Agora nós vamos para uma evidência bíblica que a Terra é redonda antes mesmo de Galileu Galilei falar isso em 1500, lá vai cacetada, 1600, e que foi até punido pela Igreja Católica, no Tribunal da Inquisição, mas que muitos protestantes, inclusive, deram supedâneo base para a sua teoria. 40, 22 de Isaías. Ele, quem é ele? Deus. Ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como a tenda para neles habitar. Aqui está falando que ele, Deus, está sentado sobre o círculo da terra. Então, se a terra é plana, cai por terra nesse versículo. Isaías, em 800, 700, alguns já chegam até a dizer 900, vamos dizer 900 a 700 anos antes de Cristo, disse que fica claro que a terra é redonda, porque ele, Deus, está sentado sobre o círculo da terra, não é sobre o plano da terra, não é sobre a reta da terra, sobre o círculo. Quer dizer que a terra é circular, redonda, ou não é? Então, a evidência que a terra seja redonda está mais respaldada na Bíblia do que a terra seja plana, porque não existe nenhum outro versículo que vai dizer, não, Deus está sobre o plano da terra. Não. Isaías fala que Deus está sobre o círculo da terra. Agora nós vamos sobre a questão que eu disse, se a terra gira em volta do sol, o sol gira em volta da terra. Vamos lá para Josué 10, 12. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este. Versículo 14. Nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor assim à voz de um homem. Certamente o Senhor pelejava por Israel. Recentemente, cientistas, utilizando essa passagem de Josué 10, 12, 14, falaram que ocorreu no mundo o primeiro eclipse lunar, que deixou um ciclo muito forte de fogo. Querendo dizer que não foi uma ação divina, que foi uma ação natural, da natureza, que ocorreu. Muitas pessoas utilizam, principalmente terraplanistas, esse versículo de Josué
para dizer que a Terra não gira em torno do Sol, e sim o Sol em torno da Terra. Só que os cientistas nos dizem que quem gira em torno do Sol é a Terra. Tanto é que nós temos o ano bissexto por conta disso. A Terra faz, num ano, um giro completo em torno do Sol de 365 dias e 6 horas em torno do Sol. 4 vezes esse giro aumenta um dia. Por isso nós temos o ano bissexto lá em fevereiro, que passa do 28 para 29. Então, para os cientistas, atualmente, a Terra gira em torno do Sol. Mas ali em Josué dá a entender que seria o Sol, a Lua, em torno da Terra. Nós vamos ficar com o quê? O que a Bíblia diz nesse sentido? Bom, nós não temos muita referência com relação à questão da Terra girar ou não girar. A gente sabe que a Bíblia fala que a terra está nas palmas de Deus. Ele carrega a terra nas suas mãos. E aí fica também uma pergunta, se a terra simbolicamente está nas mãos de Deus, será que ela vai girando para cá, ou Deus vai girando ela com a mão para cá, para lá? Pode ser, né? Possibilidades. Mas e por que então que Josué diz que o sol parou ou a lua parou? Ou pode ser figuras de linguagem. Ou na época eles não tinham tanto conhecimento científico para saber que era a Terra que girava em torno do Sol. Ah, mas os cientistas mentem, eles não são verdadeiros, nós não sabemos. Eu sei. Pode daqui a 1000 anos surgir, se Deus não vir, uma comprovação científica dizendo que não, o Sol é que gira em torno da Terra. A gente sabe que alguma rotação existe, porque, por exemplo, no Brasil nós estamos agora num dia. No Brasil é dia. Você vai lá para o outro lado do mundo, no Japão agora é noite. Ou a Terra girou ou o Sol girou, porque lá está a Lua. Por isso que está mais certo da Terra girar, porque, pensam bem, se o Sol e a Lua girassem, a não ser que estão distantes, mas se eles estivessem perto, não daria tanta distância assim. Nós não teríamos tantos fusos horários assim. Agora, se a Terra gira, está lá o Sol e a Lua separados, distantes, e ela gira, então nós temos um dia à noite, um país noite e outro país dia. É complexo a gente parar para analisar isso. Mas pensando bem, digamos que fosse o Sol girando e a Lua também teria que girar em torno da Terra. Teria que girar. Abraço, bom dia, boa tarde a todos e até uma próxima. Quando você em Deus deposita sua fé,